queria convidar você para começar um novo projeto. Talvez vamos falar da mesma coisa, vamos, mas talvez visualizar na nossa mente de uma forma um pouco diferente. Hoje eu quero te convidar para uma imersão em Deus, de verdade, porque aqui está o segredo da transformação e de todas as coisas que precisam ser feitas da parte de Deus na sua vida. Se você não tomar a decisão por essa imersão, você vai ser alguém que vai ter conhecimento bíblico, mas não vai viver o projeto que Deus tem para a tua vida. Por isso o título da mensagem de hoje é imersão. Hoje eu quero falar um pouquinho, nós que estamos na escola de Timóteo, eu comecei a ler Marcos, e Deus falou comigo muito forte já no primeiro capítulo ali, e também coloquei alguma coisa, acho que no grupo dos obreiros, não me lembro agora. E hoje ministrei algo aqui para os missionários que estão nessa imersão aqui junto com o pastor Fábio. Não vai ser a mesma coisa que eu ministrei à tarde, vai ser parecido, mas eu vejo que de suma importância para toda a igreja nessa noite. Irmãos, a gente olha para toda a Bíblia e ela acaba sendo a palavra, a lâmpada para os nossos pés, ela acaba sendo a nossa fonte de respostas. Tem pessoas que colocam embaixo do braço, idolatram ela e tudo mais. E muitas vezes nós não olhamos para os processos muito claros que a Bíblia nos apresenta, estão muito claros diante dos nossos olhos. Nós vemos lá no início um Adão criado para algo específico, para um propósito em Deus, se relacionar com Deus e governar sobre todas as coisas, com uma única possibilidade de errar, que era comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele vai lá e faz exatamente isso, influenciado. Aí depois disso nós vemos os homens caminhando na terra, vemos os seus próprios filhos, Caim e Abel, que certamente ouviram claramente dos seus pais o motivo pelo qual eles não moravam mais no paraíso, e porque estavam fora e agora tendo que viver outros processos de plantar para comer, matando animais para se cobrir, e contando uma história triste de uma vida que eles tinham, mas que não podiam mais ter por causa da desobediência. Seus dois filhos, atentos ouvindo essa história, um decide fazer o certo, ou seja, honrar a Deus, o outro decide fazer qualquer coisa, caminhar do seu jeito e desonrar a Deus. Assim somos nós muitas vezes, na grande maioria das vezes, principalmente nós que não conhecemos Jesus desde o berço. E ainda arrisco dizer que até mesmo aqueles que conheceram do berço, muitas vezes acabam trocando Deus por outras coisas, principalmente secundárias. Caim decidiu entregar qualquer coisa para Deus, honrar a Deus, na verdade nem honrar a Deus. Abel decidiu entregar o seu melhor para Deus. E sempre vai haver diferença de homens que entregam o seu melhor para Deus, para homens que estão junto no mesmo grupo, mas fazem as coisas para Deus de qualquer jeito. Você vai conseguir encontrar diferença na vida desses homens. Aqui, nesse caso, o próprio Caim sentiu inveja no seu coração, por seu irmão ser reconhecido, por escolher fazer o que Deus mandou ele fazer, e ele vai e mata o seu próprio irmão, por ganância de ter o que o seu irmão tinha, sem pagar o preço que o seu irmão pagou. Abel morre, Caim é jogado para caminhar pelo mundo, e desde então, toda vez que o povo precisa de Deus, clama ao Senhor, o Senhor vem com provisão, e depois que eles têm a provisão, que as coisas estão bem, de alguma forma eles conseguem colocar Deus em segundo plano nas suas vidas. E aí, colocando Deus em segundo plano nas suas vidas, não vão entender o projeto que o próprio Deus criou eles para viver. Porque cada um que está sentado nessas cadeiras tem um projeto que Deus te criou para viver. Se você não decidir estar imerso no plano que Deus tem, na verdade, numa vida com Deus, você vai viver de incertezas como o povo do Antigo Testamento, que de tempo em tempo era abençoado, e quando estava abençoado, esquecia de quem era Deus. Eu não estou te convidando para ser um fanático de igreja. Eu não estou te convidando para você agora virar um maluco que só fala de Bíblia. Eu estou te convidando para você viver o plano que Deus tem para a tua vida, e só vai viver esse plano quem tem relacionamento sincero e diário com esse Deus. Ou seja, se você não incluir Deus nas suas decisões diárias, se você esquecer de Deus em tomadas de decisões, talvez você vai escolher como você acha, e é aí que começam muitas vezes os teus problemas. Agora, quem decide segundo Deus, pode ter certeza que decide certo. Quem crê nisso? Passa o tempo e o povo de tempo em tempo errando, virando as costas para Deus, e Deus vinha socorrer. Até que um dia lá no céu, acredito eu, que conversa uma conversa. Pai, Filho e Espírito Santo.
Eles olham para a terra. O projeto era perfeito, de relacionamento na viração do dia, governar sobre todas as coisas, mas não sei o que acontece com eles. De tempo em tempo eles viram as costas para Deus. De tempo em tempo eles desanimam da fé. De tempo em tempo eles não querem mais. E eles estão conversando, eu acredito que uma hora que eles estão conversando, falando, o que nós vamos fazer com eles? O filho diz o seguinte: pai, deixa eu descer na terra e ensinar para eles como é que se faz. Pai, eles estão olhando para o céu e eles estão lendo a Torá, mas eles não estão entendendo que tu és um pai de amor e de relacionamento. Pai, eles estão pegando a tua própria mensagem e por causa da eloquência ou por causa do desenvolvimento intelectual de alguns, estão exercendo poder sobre outros. E aí eles estão usando a tua palavra, Pai, para manipular resultados políticos, econômicos na terra. Ou seja, Pai, eles não estão te vendo da forma que deveriam ver um pai ensinando os filhos. Eles estão vendo tu como um Deus distante, onde alguns conhecem bastante e detêm poder sobre outros que conhecem pouco. Os mais ignorantes, coitadinhos, precisam dos mais eloquentes para poder entender quem tu é. E ninguém entende nada, Pai. Eles precisam entender o que é ser filho. Eu vou descer na terra e vou ensinar eles. Jesus desce. Ele nasce de uma virgem, já começa de forma sobrenatural. Ele cresce até os seus 30 anos de idade, não se manifesta. Ele tinha poder para fazer qualquer coisa até os seus 30 anos, mas por não ter uma palavra de Deus ele não fez. Porque ele tinha uma coisa para fazer na terra, uma grande missão: ser obediente e me ensinar e te ensinar a ser também. Ele vem, ele mesmo sendo Deus, se despiu da sua deidade, ou seja, deixou de ser Deus para ser uma pessoa como eu e você. Chorou quando era criança por causa da barriguinha vazia, chorou por causa da fraldinha cheia, chorou como uma pessoa normal, foi ao banheiro, jogando futebol com os meninos, certo, deu um chute numa pedra e arrancou um tampão também. Jesus foi alguém que viveu no meio do povo, mas com a missão de mostrar ao mundo que é possível viver uma vida total de imersão com Deus. Até que chega um determinado momento, você conhece a história, a mãe dele chama ele, faltou vinho na festa, ele fala: mãe, não posso fazer nada. E ela diz: faça tudo o que ele mandar. E ele, por ser obediente, durante 30 anos, adquire poder do céu, porque obediência destrava poder sobre a sua vida. E ele vai, e ele começa a fazer os seus sinais, prodígios e maravilhas. Entramos no livro de Marcos. E agora aqui nós encontramos duas figuras que foram obedientes. No livro de Marcos, no capítulo 1, nós vamos começar essa leitura. Versículo 1 em diante, por favor, alguém acende a luz para mim? A Bíblia, Marcos 1, versículo 1, a Bíblia diz o seguinte: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías: eis que envio ante a tua face o meu mensageiro, que há de preparar o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. Assim apareceu João o Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E saíam a ter com ele toda a terra da Judéia e todos os moradores de Jerusalém, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Ora, João usava uma veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de, inclinando-me, desatar as correias das alparcas. Eu vos batizei em água, ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. Até aqui. Pode apagar, por favor. Amém? Bom, acabamos de ler o livro de Marcos. Marcos provavelmente não foi uma testemunha ocular de Jesus, mas escreveu esse livro por volta de 60, 64 depois de Cristo, bem num momento de uma grande perseguição com a igreja. Acho que nos meados ali onde Nero culpou a igreja por ter colocado fogo em Roma. Então o povo precisava de uma palavra de ânimo. Então o livro de Marcos é um livro com poucos capítulos, muito dinâmico e cheio de ação. Esse livro aqui está falando que, rapidamente, que no princípio no Evangelho de Jesus Cristo, ou seja, Evangelho, boas novas, do Filho de Deus, que o Filho de Deus trouxe, ele falou que o profeta Isaías anunciou que viria um mensageiro que prepararia o caminho. Quem era esse mensageiro? Alguém pode dizer para mim bem alto? João Batista.
Agora, para João Batista ser identificado como mensageiro e cumprir o projeto que Deus tinha para a vida dele, João teve que ser diferente dos demais. Começo falando nessa noite, não tenha medo de ser diferente dos demais. Quando Deus te chamou para fazer algo diferente nessa terra. Comentava com os missionários ali mais cedo, né? A respeito de estereótipo de pastor. Antigamente, para a gente identificar um crente, o que tu precisava ver só? Antigamente era o quê? O irmão com todo aquele terno cinza, a irmã com aquele coque lindo, com aquela saia, com aquelas crianças tudinho, né? Com a camisetinha social. Não era assim que identificava crente antigamente? Era ou não era? Se tu sai no rolê hoje no meio só por causa dessas camisas aí. Jesus, Deus, né? A gente está fazendo questão, substituímos o terno pelas camisas Jesus, né? Tudo mais. Mas do contrário, tu tá no meio do rolê com a rapaziada, os nego passam por ti. Se eles estão fumando olhou pra ti, gostou de ti, eles te oferecem. Aí, vai, pega aí. Porque o teu estereótipo, a tua roupa não denuncia que você é crente. Amém? Bom, essas pessoas que antigamente se vestiam diferente, se vestiam por causa da cultura. Se você não sabe, a maioria dos evangelistas que desceram no Brasil, inclusive estive lá, com a oportunidade que o pastor Fábio me deu, de estar no Belém do Pará, no berço da chegada da igreja Assembleia de Deus, sentei, né, Braio? Cadê o Braio? Sentei no banco que os missionários que vieram lá, não me lembro o nome deles agora, fui no Museu da Assembleia de Deus, conhecer a história, fiquei impactado, tem o vídeo aí. Eles desceram usando esse tipo de roupa. No Brasil, a cultura era outra. Mas como o homem de Deus se vestiu de determinada forma, as pessoas começaram a olhar e pensar, é dessa forma que o homem de Deus tem que se vestir. Amém? Isso não quer dizer que você não tem que se vestir com ordem e decência. Amém? Então eles começaram a vestir para identificar que eram cristãos. Agora João, eu não sei por que ele vestiu pele de camelo. Eu não sei por que ele comia comida estranha. Mas eu sei de uma coisa, ele foi obediente, porque ele foi a voz que Deus gerou para preparar o caminho do Messias. E diz que no lugar que ele estava era um lugar improvável, porque deserto é lugar que ninguém quer parar. Deserto é lugar de passagem, amém? Amém, igreja? Só que ele estava lá no meio do deserto, a voz do que clama no deserto, gritando, preparai as vossas veredas, endireitai as vossas veredas, preparai os vossos caminhos, porque o Messias está vindo aí. Quem via João naquelas condições dizia, sai daí, ô louco! Quem via João naquelas condições obedecendo a Deus, dizia, esse cara é maluco. Até que algumas pessoas começaram a parar e a ouvir. E o que ele dizia fazia sentido. E o que ele dizia, pastor? Ele dizia, arrependam-se. Arrependam-se. Se arrepende do quê? Do mesmo motivo que você, quando estava lá sem Jesus, achava que não precisava se arrepender de nada. É ou não é? Talvez era até criminoso, sabia, não posso cometer crime. Mas quem não viveu no mundo da drogadição, da criminalidade, pensava na sua vida lá longe de Deus, de Jesus, achando que conhecia Deus. Eu não preciso me arrepender de nada, afinal de contas eu sou uma pessoa boa. De vez em quando eu ajudo pessoas, de vez em quando eu faço caridades. Aí você teve um encontro com Jesus, você entendeu, nossa, como é que eu pude viver esse tipo de vida? Como é que eu pude viver longe dele todo esse tempo? E aí você se arrependeu. Amém? Com quem que aconteceu isso aqui? Você tinha uma percepção sobre quem era Deus, e aí você se converteu, participou de uma igreja evangélica, você olhou para o mundo, para trás, para a sua vida, e disse, cara, eu achava que isso era normal, eu achava que isso era comum, coisas que a gente tem que manter viva, como o sexo antes do casamento, sem Jesus, e outras coisas que você sabe, não vou ficar citando nessas coisas, mas sem Jesus, tu dizia, bem capaz, né, mano? Com Jesus você diz, pai, me dá força para vencer isso, ela não é? João estava num lugar que Deus o colocou, fazendo o que Deus mandou, e talvez sendo ridicularizado por causa da sua postura, mas ele falava uma coisa que fazia sentido, e o que é que ele falava? Ele dizia para as pessoas, se arrependam desta vida que vocês acham que tem com Deus, e isso serve para os dias de hoje, para esta igreja agora, se arrependam de uma vida que vocês acham que tem com Deus, e você pensa, eu conheço Deus, eu conheço Jesus, eu não preciso me arrepender. Se Jesus está em segundo lugar na tua vida, se arrependa e vá viver o que Jesus tem para você viver de verdade, porque do contrário, você está correndo em busca
das coisas que te agradam, das coisas que são teu prazer, e não tem problema você realizar sonhos, buscar coisas que te agradam. Mas Jesus não pode ficar em segundo, tem que ficar em primeiro. Por quê? Porque assim você vai viver exatamente o plano que Deus tem para a tua vida. Do contrário, você pode participar de uma igreja, participar de um projeto, achar que está tudo certo, e na verdade só conhece Deus como o povo na época de João Batista conhecia a história sobre Deus. Você sabia que as crianças conheciam muito de Bíblia naquela época? Você sabia que os homens, a grande maioria, conheciam de cor a Torá? Mas eles não conheciam o Deus da Bíblia. E João Batista, chamando a atenção com uma roupa estranha e comendo estranho, no meio de um lugar estranho, diziam: se arrependam, endireitai as vossas veredas, porque está vindo a promessa, o Messias está chegando. Quem é o Messias? O Salvador. Quem é o Messias? Aquele que vai nos resgatar. E como é que ele nos resgata? Como é que ele nos salva? Nos mostrando a forma certa de se viver e nos ensinando a viver de uma outra forma, segundo os passos que ele ensina. Aqui acontece a imersão. Ou você mergulha, ou você só molha os pés e diz: está gelado. Ou você se joga, ou você vai ser mais um que está dizendo: eu conheço Deus. Ah, legal a pregação de João Batista, se veste estranho, é um pouco estranho, legal a pregação dele, mas não serve para mim. Ou você vai ter uma imersão hoje, ou você vai conviver o resto da tua vida sabendo que pode estar vivendo da forma errada, que não agrada a Deus. Estamos na escola de discípulos. E que cena linda, casa cheia. Mas nós precisamos entender que Deus nos chamou para algo específico. E é muito comum nós usarmos Deus e dizer: Deus me mandou ser pregador. Não, talvez Deus te chamou para ser empresário. E você dizendo: Deus mandou eu ter muito dinheiro e ser empresário. Deus: não. Sabe esse cara inteligente, esperto que eu levantei? Eu não quero que seja empresário, eu quero que seja pastor e pregador da minha palavra. Você só vai saber de verdade se você estar imerso num projeto com Deus, imerso em Deus, no Espírito de Deus. João foi o levantado para preparar o caminho. E a gente tem cantado direto, né? Estou preparando o caminho, né? E a gente muitas vezes vem, eu tenho certeza, por favor, eu vou fazer uma enquete aqui. Quem vem aqui em busca de direção de Deus para a sua vida, levanta a mão. Tá, então é quase que unânime. Vem em busca de direção. Não, eu vim só agradecer. Agradecer uma direção que ele te deu certo, então direção. Amém? Você vem em busca de direção. Se nós estamos abrindo uma Bíblia e homens estão ensinando a forma de caminhar, por que tu ainda está duvidando das tuas entregas que Deus está te pedindo? Por que porventura você ainda está pensando que pode pensar do jeito que você pensa? Agora enrolei a cabeça dos caras. Por que você ainda está, depois de ver os resultados de Caim, os resultados de Adão, fazendo o que queriam ao invés do que Deus mandou, que você também pode fazer o que quer ao invés do que Deus manda? Sabe por que nós somos uma igreja que eu considero muito saudável? É porque a gente tem homens e profetas no nosso meio que pode te revelar algo. A gente tem um louvor abençoado e um show pirotécnico, sim, tem fumaça. Mas a gente tem evangelho genuíno que não massageia ego. Ou você muda e se transforma naquilo que Deus quer que você seja, ou você vai continuar tendo os mesmos frutos porque está semeando as mesmas sementes. E estas mesmas sementes são o seu jeito. São a forma que você quer. Caminhar do jeito que você quer. João Batista não caminhou do jeito que ele queria. Ele caminhou na direção de Deus. Eu tenho certeza que foi Deus que mandou João se vestir de pele de camelo. Eu tenho certeza que foi Deus que mandou João pregar no deserto. Eu tenho certeza que foi Deus que levantou João. E João, por acreditar em Deus, foi e fez. Você diz que acredita em Deus muitas vezes, mas não consegue fazer o que a palavra, o que é ensinado nesta casa está te pedindo para fazer. Pesado, né? Continua me amando? Amém? Continua me amando? Culto de discipulado 2025 vai ser daí para cima. Nós vamos ter que ter clareza e tomar posicionamentos que sejam de acordo com o que Deus quer para a nossa vida e não o que a gente acha que Deus quer. E mais uma vez eu digo, galera, você pode ter diplomas, comprar carros importados, morar em casas gigantes, dar o melhor para os seus filhos. Não estou falando disso. Eu estou falando de Deus estar no lugar certo na sua vida. Irmãos, se nós fosse se mover segundo o que as pessoas dizem que a gente tem que fazer, se eu largar agora aqui um bilhetinho para você colocar a sua opinião, eu vou ter 200.
200 pessoas aqui hoje. Agora, irmãos, o que tem dado certo na minha vida é fazer o que o meu pai está mandando eu fazer. E deixa eu te contar uma coisa, tem coisas boas que estão vindo na minha mão que eu digo, nossa, é de Deus. Aí eu vou orar. Aí quando eu oro para Deus, eu digo, Deus, obrigado por essa porta que tu abriu. Maravilhoso, só tu mesmo, Senhor. E Deus falou, isso não é porta, isso é distração. Tu não orou pedindo para eu abrir essa porta para ti. Eu não tenho um projeto para ti neste lugar. Irmãos, vocês não têm noção de como está as chamadas para agendas espalhadas por... Bom, tem testemunho aqui, pastor. Se eu deixasse, pastor Fábio seria o meu empresário a partir de agora e me levaria para o Brasil. Quantas vezes o Brian, Ju, o pessoal lá de tal lugar me liga, inclusive com a indicação do Brian, vai pregar aqui e ali. Para mim, Deus está me dizendo que é tempo de ficar em Jerusalém até que Ele diga o que tem que ser feito. O que Deus está te mandando fazer? Pastor, não consigo ouvir. Claro, não está imerso. Quem aqui é batizado nas águas, levanta a mão. Quando você desceu as águas, vamos tentar lembrar? Vamos tentar lembrar? Piscina, rio, eu não sei da sua história. Daqui a pouco tu é dos antigos raiz, que botou aquela roupinha branca. Lá no Lami ou na praia de Ipanema, na Zona Sul. Alguém foi batizado no Lami aí? Ô glória! Ipanema? Itapuã? Ah, Itapuã lá atrás. Legal, né? Vocês lembram como é que foi o processo? É único, né? É único, né? As pessoas te explicam sobre a nova vida que você vai viver. Você se arrepende da velha vida que você vivia. Quem consegue lembrar desse processo claro? Quem consegue lembrar desse processo claro? Aí alguém vem e pergunta para você: fulano, você crê que o Senhor Jesus é teu único e suficiente Salvador? Sim! Tem uns que gostam de pagar uma, né? Aí tu fala, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você desce sequinho. Dependendo se tu tinha alguma coisa com o cara na antiga, tu segura 10 segundos. Eu não precisei segurar ninguém até agora, mas... Tô brincando. E aí quando você desce nas águas, você sobe. Eu não sei qual o teu sentimento, daqui a pouco para você não foi bem claro o que você estava fazendo, mas você está mostrando publicamente que aquela vida que você viveu até ali, ela não conta mais. A partir de agora, quem conduz os teus passos é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Todo mundo entendeu isso aí? E quando você nasceu, levantou da água, você está com uma folhinha em branco e uma nova história para escrever. Não importa se tu passar na rua, vão dizer, lá vai o maconheiro. Não importa se tu passar na rua, lá vai a fulana que fazia tal coisa. Importa que você creu nesta palavra, você desceu as águas, se arrependeu dos teus pecados e uma nova história no reino do Espírito nasce para você a partir de agora. Você vai construir tudo novinho de novo. Amém? Não levante a mão. Quem que pecou depois que se batizou? Não levante a mão. Fazia tempo que eu não ouvi essa. Quem que errou? Não levanta a mão. Quem errou depois que batizou? Quem sabe que tomou uma decisão que não tem nada a ver com Jesus, mas sim a ver com a velha vida que você tinha? Não levante a mão. Conseguiu se ver aí? Como é que isso acontece se você está numa nova vida? Quer dizer então que essa nova vida agora não deu certo porque você já voltou a errar de novo. Não, peraí. Aqui no versículo 8, a Bíblia deixa muito claro para nós. Eu vos batizei em água. Quem era João? Quem preparava o caminho para arrependimento dos seus pecados e da velha vida. Quem é Jesus? Ele falou aqui, eu vos batizei em água. Ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É Deus. É Jesus. Quando você lembra do batismo das águas, você está sendo imerso. Amém? Quando ele fala que você vai ser batizado no Espírito, o que ele está te convidando para fazer? Para ser imerso nas coisas do Espírito. Sabe por que a vida com Deus não está dando certo para muita gente? Porque tu está querendo viver de história, ao invés de estar imerso nas coisas do Espírito. Pastor Lucas dá um testemunho muito forte aqui. Ele falou hoje de manhã, eu peguei e viu, pastor.
quando ele falou que quando ele via as pessoas lá sendo batizadas com o Espírito Santo e um monte de coisa acontecendo, ele falou, Deus, eu também quero isso. Mostrou na Bíblia, falando com Deus. Eu fiquei imaginando o negãozinho falando com Deus. Deus, tá aqui, ó. Te liga. Ele contando para nós aqui de manhã. Hoje de tarde. E aí me destravou essa mensagem, pastor Lucas, porque até então não tinha nenhuma palavra para pregar hoje de noite. Eu tinha mais ou menos por cima. E ele falou que se trancou no quarto. E o que tinha naquele quarto, pastor? O quê? Água e Bíblia. Água e Bíblia. Bom, Bíblia, você lendo ela, você conhece a história de quem? De quem? De Deus. E oração. Na oração você conhece na intimidade esse Deus. Deixar bem claro para cada um que veio até esse lugar, para caso você não acreditar nisso, não precisar voltar e, enfim, eu não quero que você perca seu tempo, se você não quer isso que está sendo proposto pela Bíblia. Mas o batismo das águas, ele sinaliza você morrer para a velha vida. Mas para você conseguir viver uma nova vida, você vai ter que mergulhar nas coisas do Espírito. Ou seja, você vai ter que colocar Jesus e Deus em primeiro lugar na sua vida, no seu dia a dia. Jesus vai ter que fazer parte dentro daquele carro. Jesus vai ter que fazer parte do seu dia a dia naquela empresa. Jesus vai ter que caminhar com você quando você estiver no ônibus. Jesus vai estar olhando para onde você está olhando. Jesus vai estar com você dentro daquele banheiro. Jesus sabe o que está passando dentro de você e está observando a decisão que você vai tomar. Se é por Ele ou pelas tuas vontades. Então, por favor, a partir de hoje, tenha certeza de uma coisa: é você quem decide mergulhar nas coisas do Espírito ou continuar tomando as tuas decisões baseadas na carne. Porque eu posso muito bem conhecer essa Bíblia, me tornar um pregador e usar ela para fazer coisas que me favoreçam, para fazer coisas que me deixem... Tem muitas coisas que as pessoas olham e dizem que bênção, mas não tem ideia de quantos não a gente diz que ninguém vê. Tem muitas coisas que as pessoas olham e dizem assim, nossa, e não tem ideia do que é noites em claro, de a mente fervilhando a mil, o teu coração e a tua carne querendo uma coisa, e a voz do Espírito Santo mandando você fazer outra. Tem pessoas que não têm ideia das decisões de coragem que a gente tem que tomar. E eu digo coragem para avançar em Deus. E eu digo coragem para avançar em Deus no sentido de investir para que mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. Torno a falar, 500 pessoas nessa igreja seria o suficiente para uma vida perfeita e abençoada. É só cuidar dos obreiros, os obreiros cuidar das ovelhas e está tudo tranquilo. Mas Deus tem uma palavra para esta terra, de um avivamento que virá da cidade de Alvorada, e eu acredito que nós podemos fazer parte disso diretamente em nome de Jesus. Mas só para quem estiver imerso no Espírito. Deus não vai usar pessoas descompromissadas e nem pessoas que estão pensando em pegar coisas da mão de Deus somente. Deus vai usar pessoas que tomem a decisão de conhecer esse Deus e mergulhar num caminho diário com Ele. O batismo das águas acontece em no máximo 10 segundos. Você entra na piscina, senta, 30 segundos. Eu pergunto para você, você me responde. Eu desço com você até embaixo. Você sobe, me dá aquele abraço molhado. Eu tomo um choque no microfone. E você vai trocar sua roupa. Agora eu nasci de novo. Agora o batismo no Espírito é uma busca incessante e diária, onde você vai ter certeza da voz do Pai e principalmente certeza que Ele está contigo, mostrando para ti o caminho. E aí é você que decide errar com Ele ou não. A imersão dessa noite tem a ver com nós olhar para a nossa vida e enxergar em que lugar Deus está. Porque muitas vezes nós colocamos Ele de forma deslocada no nosso dia a dia. Nós corremos por coisas que a gente justifica que é o que Deus quer que a gente tenha. E a gente nem perguntou para Deus o que a gente tem que fazer. Estou lendo um livro, como falei para eles, o livro é Uma Igreja com Propósito. E agora eu comecei a ler um outro livro que também fala de coisas parecidas. E mais do que nunca eu consigo entender claramente o chamado dessa igreja. Quando eu vi o pastor Fábio, vou usar isso porque é muito importante. Quando eu vi o pastor Fábio falando sobre eles terem conseguido recursos para comprar material escolar para várias crianças de um orfanato, é lindo demais, todos nós aplaudimos, né? É bênção. Glória a Deus que Deus levantou esta igreja para fazer esse tipo de coisa. Ah, pastor, e por que a gente não faz assim também? A gente faz o que Deus manda.
Quando alguém precisa de um boi na África, a gente vai e paga a conta. Quando alguém precisa de um poço artesiano no Marajó, a gente se levanta como igreja e paga a conta. Nós estamos fazendo exatamente o que Deus quer que a gente faça. Andando exatamente do jeito que Deus quer que a gente ande. E a gente não está preocupado com quem acha que a gente tem que fazer, porque a gente sabe a voz que a gente está ouvindo. Isso é fruto de imersão. Imersão em Deus, ouvindo o seu Espírito Santo. Pergunto, de que forma tu tem andado nos dias de hoje? Confuso com o teu destino, com o teu futuro? Confuso com o que vai ser da tua vida? E isso nem precisa estar dentro de uma igreja. Talvez você vive os dias como, eu não sei o que será amanhã. Claro que a gente tem que fazer o que o pastor Lucas faz seguido, né? Se assim o Senhor permitir, amanhã eu estarei indo para Nova Tramandaí. E no sábado, nós vamos fazer um bolo lá naquele centro, lá em nome de Jesus. Se assim Deus permitir. Mas mais do que sábado, dia 18, eu estou com os olhos lá na frente. E eu acabei de falar para ti o que Deus tem mostrado. Seremos uma igreja que discipulará pessoas, que terão homens que colocarão a mão no arado, que iremos para as ruas abraçar pessoas, ensinar claramente sobre quem é Jesus, falando a linguagem desse povo através de teatro, de dança e de pregação do evangelho e louvor. E assim, de tempo em tempo, nós veremos multidões se convertendo ao Senhor Jesus. Eu quero fazer para você entender a visão do futuro, eu quero fazer uma pergunta, e eu quero que você responda se você acredita de verdade. Amém? Porque eu estou lançando agora aqui algo que é muito importante. Quem aqui acredita que aquela promessa de 5.000 santas ceias que serão servidas um dia na Praça Central de Alvorada, que estava estipulado, estabelecido para acontecer até 2030. Para quem não conhece a história, Deus falou comigo em 2019 para 2020, quando eu estava entrando na pandemia, que um dia nós seríamos em 10 anos 5.000 santas ceias sendo servidas na Praça Central de Alvorada. 5.000 pessoas com cálice e com pão, levantando e declarando que Jesus Cristo é Senhor da sua vida e sentando à mesa com o Pai na rua. Quem acredita que isso pode acontecer dia 1º de maio de 2025 agora? Bom, se isso acontecer, nós temos uma grande prova de que Deus nos chamou como esta casa para falar do amor dele pelas ruas. Que esse é o chamado. Mas é claro, né, pastor? É só trazer uma atração nacional que enche. Amém? É Deus que está dando recurso, nós vamos trazer. E vamos servir 5.000 santas ceias. E vocês todos que estão aqui serão os obreiros que entregarão os cálices e o pão para aquelas pessoas que estarão naquela praça. Eu acredito, você acredita? Mas o que eles ouvirão nesse dia, pastor? Rap, trap, pagode. E principalmente um Jesus que quando a gente entende que Ele pode fazer, Ele faz na nossa vida, entendeu? Até então você olhava para o crente, né? Pensa comigo, e dizia, o fulano é crente, né? O que tem na cabeça? Falar de um cara que viveu 2.000 anos atrás, não poder fazer um monte de coisa. Olha você sentado nessa cadeira dizendo, eu sou crente, eu amo Ele. Me explica, como é que isso aconteceu? Eu te respondo, uma chave. Você abriu a porta do teu coração e disse, então tá, Jesus, eu quero experimentar isso. Eu sou cheio de convicções na minha vida. Eu aprendi no meio da minha família, culturalmente, com a vida, que as coisas têm que ser feitas dessa forma. Mas eu abro meu coração para tentar entender pela tua ótica, Jesus. Aí você abriu o coração, o Espírito começou a entrar. Você não entende, mas você chora. Não sabe nem por que está chorando, mas está derramado na presença de Deus. Você sente tua mão pegando fogo, o seu corpo pegando fogo. Sente uma coisa acontecendo aqui dentro de ti, sabe? E você não consegue explicar. Se não tem explicação e tu sente, me responde o que é. É poder de Deus. E esse poder de Deus é o que vira a chave na tua vida. E por que virou a chave na tua vida? Porque você abriu para essa imersão do Espírito Santo. Você disse para o caráter de Cristo, para Deus, para Jesus, entra
e faz morada. Você começou a dizer sim para o que Deus manda você fazer e não para o que você achava que era certo a ser feito. Você começou a exercitar o domínio próprio de dizer menos sim para as tuas paixões e prazeres e mais sim para Deus e para a doutrina de Deus. As pessoas não te compreendem. Teus parceiros lá no meio do teu trabalho lá estão tudo vendo videozinho na internet, tudo vendo coisinha podre, e aí você chega perto, vê o que estão vendo é podre, tira os teus olhos, e aí ele perguntou: negão, não gosta do negócio? Se tu é casado, tu diz: gosto com a minha esposa. Se tu não é, tu fala: o Senhor está preparando um presente para a minha vida. Só um homem de Deus faz esse tipo de coisa. Só alguém imerso no Espírito consegue viver desta forma. Só quem entendeu quem Ele é, sabe que Ele é maior das autoridades sobre toda a terra. Nós temos sim um prefeito em Alvorada, um governador no estado, e nós temos um presidente no país. Temos um grande homem no poder nos Estados Unidos, que é uma potência mundial. Mas diante de todos eles, tem um Deus muito mais poderoso e maior, que nós temos acesso, que é nosso Pai, que quer nos ensinar todos os dias. E para aprender, viver e caminhar como Deus quer que a gente caminhe, nós temos que viver a imersão diária no Espírito. Ou seja, para saber o que Deus quer da nossa vida, nós temos que estar imersos todos os dias nesse Espírito que essa mensagem diz, que Marcos está relatando. Eu batizei vocês para dizer: me arrependo da velha vida, está lá no passado. Agora Ele batizará com o Espírito, que vai te guiar para o futuro. Eu relato o que tu viveu no passado. Acabou, zerou a conta, não deve mais nada. Agora Ele é o batismo diário que vai te conduzindo todos os dias da tua vida em direção ao plano perfeito que Deus tem para ti. Para você acertar nessa caminhada, você vai ter que viver esse batismo do Espírito. E esse batismo eu troco por essa imersão no Espírito todos os dias. Às vezes ao nosso redor parece que tem coisas óbvias a ser feitas, né? É óbvio. O que o Espírito quer? O que o Espírito quer? Hoje uma pessoa me ligou. E ela falou bem assim pra mim: Mel, bem assim. Mel, tem um cara aqui que é o seguinte, o cara quer se internar, o cara é agora. O cara quer se internar, então é o seguinte, já que Deus te deu carro, então é o seguinte, pega esse carro aí e vem aqui pegar o cara aqui pra levar pra comunidade lá, porque é o seguinte, logo eu, que só Deus manda em mim. Esse cara é meu irmão, Rael. Esse pá tá até assistindo. Eu acho que era muito mais a ver com pesar sobre o que Deus tem colocado na minha mão, porque ele não sabe que são tudo financiados 100%, que estão financiados para fazer a obra de Deus. Era muito mais a ver com, já que tu é crente, faz, do que a voz de Deus mandando eu fazer. Irmãos, não é homens ao teu redor e nem ao meu redor que vão colocar peso sobre as nossas vidas dizendo o que tem que ser feito. Tem uma voz do céu que quer dar direção para a nossa vida e ela vai dizer o que tem que ser feito. É tipo aquele, talvez tenha alguém que passe por isso, mas é tipo aquele filho que vive te pedindo dinheiro e você dá para ele não ficar incomodando, sabendo que ele vai se perder. Um dia ele não vai voltar, por causa que o dinheiro que ele pegou, ele fez algo que era errado e aquilo acabou ceifando a vida dele. Justiça é amar o teu filho, mas não dá para ele o que ele acha que ele pode ter. Dá para ele aquilo que ele precisa, e ele precisa de Jesus Cristo de Nazaré. Nós não podemos nos mover achando o que tem que fazer. Nós temos que ter certeza, porque tem o Espírito Santo que nos diz exatamente o que tem que ser feito. Às vezes nós estamos achando que Deus tem que fazer certa coisa para nós. E eu pego e termino com uma frase que eu li, e coloquei lá nos meus status. Se Golias não tivesse se levantado, Davi não tinha saído do pasto. Tem gigantes que se levantaram na tua vida para você estar mais imerso com Deus. Quem aqui pode concluir que um problema te colocou diretamente nos braços do Senhor? Levanta a mão bem alta. Se você pudesse escolher por ter o problema ou não, você diria: eu não quero esse problema. Mas depois que você venceu esse problema e conheceu mais Jesus, quem aqui aceita o que Deus tem para a tua vida a partir de então? Isso se chama imersão no Espírito.
você sabe que Ele está te levando para um lugar perfeito. Você não está caminhando sem rumo e nem está caminhando sob a direção que você acha. Você está se movendo e sendo guiado por um Deus que sabe o que tem para a tua vida.